né? Estou aguardando aí o pessoal entrar. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão, ao conteúdo de revisão aí que nós estávamos vendo ontem. Então, vamos rever aí novamente hoje, né, o que ficou faltando, né, desses capítulos que nós vimos ao longo desse segundo bimestre, para que vocês possam aí fazer uma prova tranquila, para que vocês possam relembrar tudo que foi passado até então, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Antes de compartilhar a tela com vocês, eu gostaria de pedir para que vocês liberem a câmera de vocês, para que eu veja que não tem ninguém dormindo, que não tem ninguém tomando café da manhã, né? Aí, isso aí, beleza, todo mundo cheio de frio, né? Tá um friozinho hoje, liberem as câmeras aí. Vamos lá. Beleza, João Vitor, Alain. Vamos lá, tem também ali, para mim não dá, beleza, João Vitor. Quem é ali que está com a foto do Goku flamenguista? Quem é? Beleza. Liberou, Lucas. Beleza, Lucas. Lucas é flamenguista, Lucas? Beleza. Giovana também abriu aqui, beleza. Beatriz, nem para mim, a câmera tá ruim, beleza, Beatriz. Ok, todos liberando a câmera aí. Ok, show de bola. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Tá ok, Maria? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apostila para que a gente possa dar continuidade no que nós estávamos vendo ontem. Então, um instantinho, beleza? Deixa eu só aumentar aqui para facilitar a leitura de vocês. Show de bola! Vimos ontem até, né, ações geopolíticas aqui do Brasil, né, o sistema de vigilância da Amazônia, vimos também aqui o programa Calha Norte, e hoje vamos falar sobre os limites oceânicos do Brasil, né? O Brasil, que, como nós vimos aí nas aulas anteriores, possui um limite oceânico extremamente grande, né, diverso, tem aí cerca de 7 mil quilômetros de extensão aí de fronteira marítima. Isso faz do Brasil aí um país com uma fronteira marítima muito grande, né? Um dos países do mundo que tem uma das maiores fronteiras marítimas aí, devido a esse nosso grande território e também esse nosso grande território ser banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Então, nesse oceano ali Atlântico, nesse limite territorial, nós temos a chamada aqui, ó, Zona Econômica Exclusiva, que, como vocês viram, é uma zona ali onde só o Brasil pode explorar, né? Só o Brasil pode, por exemplo, retirar petróleo, só o Brasil pode explorar pedras preciosas nesse subsolo oceânico, só o Brasil pode ali exercer atividade de pesca, né? Então, é uma zona aí exclusiva do Brasil aqui, ó, que avança 12 milhas aí do mar territorial até 200 milhas marítimas, né? Então, aí aqui a extensão aí, ó, de 370 mil, né, metros aí dentro do oceano, tá dentro do oceano, então é uma extensão aí bem grande que o Brasil pode explorar aí economicamente, né, exclusivo do Brasil. Temos a plataforma continental, que é a área ali mais próxima do continente, né, por isso que a plataforma continental é uma área mais próxima do continente que está abaixo d'água. E ali nós temos a grande exploração de petróleo, né, a maior área de exploração de petróleo no Brasil, né, petróleo e gás natural, e justamente nessa área ali que vai corresponder a cerca de 70% da produção nacional de petróleo. Então, é uma área muito rica e muito importante para o Brasil. O Brasil, que nos últimos anos aí tem se tornado um grande produtor de petróleo mundial, certo? Essa área ela vai ser denominada Amazônia Azul, né, devido à sua riqueza. A Amazônia, que nós temos aqui no Brasil, é uma floresta, né, equatorial, né, muito
muito importante, muito diversa, com muita biodiversidade, e a Amazônia Azul, né, esse nome designado aqui, é toda essa área, devido ali a essa grande importância de recursos naturais, essa grande biodiversidade que existe nessa região ali, nessa área aqui, que é banhada pelo Oceano Atlântico, que pertence ao Brasil. Toda essa área aqui, azulzinha, pertence ao Brasil, então um território muito grande aí dentro do mar, né? Que tem, inclusive, aqui algumas ilhas. A que vocês mais conhecem é o arquipélago de Fernando de Noronha, mas temos outros aqui, ó, São Pedro e São Paulo, Martim Vaz, Ilha de Trindade. Então, temos diversas outras ilhas aí dentro desse oceano aí brasileiro, certo? Dessa área territorial aí brasileira. Então, vimos aí um pouquinho sobre essas questões, né, da zona econômica exclusiva, que faz parte aí desse nosso território, a nossa fronteira marítima. Show de bola! Vamos avançar, então, aqui. Fusos horários, né, os fusos horários do Brasil. Origem dos fusos horários, né? O fuso horário que teve ali o intuito, né, de padronizar, né, os horários, de tornar melhor o entendimento, facilitar as transações comerciais entre os diferentes governos, né? Então, o fuso horário ele teve esse intuito ali para poder tornar melhor o entendimento da hora, até porque aqui no Brasil agora é de manhã, mas se nós formos lá, por exemplo, mais a leste, né? Se nós formos aí a outros países mais a leste, países da Europa, países da Ásia, já está de tarde e alguns já está entrando aí na noite, né? Já está de noite. Então, para que o horário não fique, né? Imagina vocês falar, são 9 horas da manhã, mas lá no leste já está escurecendo. Opa, não pode ser 9 horas da manhã. Então, para poder padronizar, para poder tornar melhor o entendimento do horário, foi aí instituído os fusos horários para que pudesse, de fato, né, o horário coincidir, né, com o dia de fato, né, com a duração do dia de fato. Então, por isso que foi se instituído aí o fuso horário, como nós vimos. E nesse sistema de fusos horários, né, que nós precisamos relembrar, esses fusos aqui, ó, cada um desses fusos tem 15 graus. 15 graus corresponde ali a 1 hora. Se nós temos ali 360 graus, significa que é uma volta completa aí na Terra. Então, nós vamos ter 24 horas, ok? Então, ou seja, são 24 fusos cada fuso com 15 graus. Beleza, galera? Então, essa é a característica aqui dos fusos horários. Então, cada um fusozinho desse aqui é 1 hora a mais. Para leste, nós falamos que para leste, o que acontece? Se nós andarmos para leste, o fuso horário vai aumentar ou vai diminuir, galera? E aí? Vai aumentar. Tá, show de bola. E se nós andarmos aqui, ó, para oeste, esse nosso fuso horário, essa nossa hora vai diminuir. Então, a cada fuso diminui o quê? 1 hora aqui a oeste. Aqui a leste, cada fuso aumenta 1 hora. Beleza? Então, esses daí são os fusos horários que nós temos no mundo, né? Os diferentes fusos horários do mundo. Deixa eu avançar mais um pouco. E no Brasil, como o Brasil é um país muito grande, tanto latitudinalmente quanto longitudinalmente, devido a essa grande extensão territorial, o Brasil vai ter diferentes fusos. E nesses diferentes fusos, né, vamos ter diferentes horários. Então, o Brasil tem 4 fusos horários: o -2, o -3, o -4 e o -5. Então, -2, que é o fuso horário aqui mais próximo de Greenwich, vai pegar as ilhas oceânicas do Brasil. Ilhas como Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Martim Vaz. Né? Então, temos aí temos aí nesse fuso horário aqui de -2, essas ilhas oceânicas. O fuso horário -3, que pega grande parte do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, é o horário oficial de Brasília, né? O fuso -3. Temos o fuso -4, que pega uma outra parte aqui do Brasil, e temos o fuso -5, que pega o sudoeste do Amazonas e aqui o estado do Acre. Então, temos aí essa característica dos fusos horários do Brasil.
4 fusos horários. Significa que, se uma pessoa sai do Acre e vai para o Rio de Janeiro, ela precisa aumentar a hora, aí precisa adicionar horas ao fuso horário, ou precisa reduzir horas desse fuso horário, pessoal? Do Acre para o Rio. Reduzir. Reduzir? E aí? Se aqui no Acre são 10 horas, que horas nós temos aqui no Rio? Aumentar. Vai ter que aumentar. Então, aqui no Rio, nós vamos ter que horas? Hein? 10 horas. Aqui, são 10 horas no Acre. E aqui no Rio, vamos ter que horas? 8 Oi? 8 horas, 8 horas. 8 horas? 11 horas. Não, se vai aumentar. 11 horas. Se vamos aumentar, olha aqui, ó. Aqui é um fuso. Aqui é outro fuso. Então, aqui, ó. 10, 11. Aqui, que horas? Meio-dia. 12 horas, né? Então, ó. Aqui no Rio, então, vamos ter aqui 12 horas, certo? Porque, ó, saímos aqui de oeste, estamos indo para leste. E aqui em Fernando de Noronha, serão que horas? Que horas serão aqui em Fernando de Noronha? 1 hora. 13 horas aqui em Fernando de Noronha, beleza? Então, é assim que nós calculamos. O Brasil, como o Brasil é grande longitudinalmente, o Brasil ele vai ter também diferentes fusos horários. Se andarmos a leste, vamos ali aumentando o horário, né? Adicionando 1 hora a cada fuso. Se andarmos a oeste, vamos reduzindo, tirando 1 hora a cada fuso, beleza? Essa é a característica aqui dos fusos horários, beleza? Dúvidas com relação a isso, galerinha? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Não dorme não, Lucas. Não dorme não. Acorda aí, cara. Toma um cafezinho, joga uma água no rosto. Não dorme não, cara. Beleza? Tá fácil? Tá tranquilo? Então, sigamos aqui. Mudança dos fusos do Brasil. Nós falamos que os fusos do Brasil mudaram ao longo dos anos, né? Em 2008 tivemos uma mudança. Fusos, depois voltou 4 fusos, mas isso aí é devido aí a questões políticas, questões políticas que fazem com que o governante ache necessário, né, que tenha assim, uma mudança nos fusos, eles podem instituir essa mudança. Horário de verão, importante aqui, ó, pessoal, horário de verão. O horário de verão, ele vai surgir lá na década de 30, no Brasil, e tem o intuito de economizar energia elétrica, né? Então, o horário de verão vai ter sempre esse intuito. Se adiciona 1 hora a mais ali no horário, né? Então, o dia, né, que anoiteceria ali no verão por volta das 19 horas, passa a anoitecer por volta das 20 horas, né, porque se adiantou o horário, e com isso se aproveita mais a energia do sol, se aproveita mais a luz do dia, né, então a luz solar, e isso faz com que a gente deixe de ligar, por exemplo, as luzes dentro de casa. Então esse é o intuito do horário de verão. E o horário de verão ele foi abolido ano passado, né? Esse ano nós já não temos mais horário de verão, porque o governo entendeu que não é vantajoso mais adotar o horário de verão, porque as características do brasileiro mudou, né? O brasileiro, na década de 30, não tinha ar-condicionado, não tinha máquina de lavar, não tinha chuveiro elétrico, enfim. E hoje em dia o brasileiro tem tudo isso dentro de casa, tem micro-ondas, tem máquina de lavar, tem geladeira, tem televisores, né? Tem uma série de equipamentos eletrônicos que consomem energia, né? E com isso, embora tenha-se mais tempo de luz solar, as pessoas acabam consumindo energia de outras formas, utilizando outros equipamentos, o que não traz mais tanta vantagem para o horário de verão, beleza? Dúvidas com relação ao horário de verão, galera? Não. Não? Não. Quero ver a prova, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Show de bola. Sigamos. Regionalização. Vamos aqui fechar a unidade 4. Então, entrando na unidade 4.
4. Vamos, então, ver um pouquinho sobre essa questão de regionalização, que também é importantíssimo para a prova de vocês, né? Regionalizar, que significa dividir ou delimitar determinada área da superfície terrestre de acordo com características semelhantes ou diferentes, né? Então, a gente pega ali um recorte geográfico e a gente regionaliza de acordo com diversas características. Então, é como se nós pegássemos, por exemplo, né, o bairro onde vocês moram, dividisse esse bairro onde vocês moram. Ah, tá, eu moro aqui em Éden, então eu vou dividir Éden em algumas partes. Tem uma parte de Éden que tem uma característica, tem outra parte de Éden que tem outra característica, tem uma outra parte que tem uma terceira característica, e assim a gente consegue entender melhor o bairro de acordo com as características, sejam elas semelhantes ou sejam elas diferentes. A gente consegue compreender imenso, como é o caso do Brasil. Se torna difícil a gente compreender um país tão diverso como o Brasil, se nós pegarmos ele como um todo. Então, se faz necessário regionalizar, justamente para que a gente possa compreender a totalidade do território brasileiro, a totalidade da cultura, do clima, né, dos biomas, fazendo aí, se faz necessário aí que façamos essa regionalização para que a gente consiga compreender ali o todo, visualizando as partes do Brasil, né? Então, essa é uma forma aí de compreender melhor, né, o território. E o Brasil ele vai ter aqui a divisão, né, segundo o IBGE, essa divisão que é muito importante, falei para vocês, então vou frisar novamente a divisão do IBGE, que é uma divisão político-administrativa que vai dividir o Brasil aí em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essas 5 divisões, essas 5 regiões, elas serão divididas ali com base em alguns critérios que o IBGE vai utilizar, né? Então, essas regiões aí, cada uma vai ter uma característica bem peculiar, cada uma vai ter ali questões aí climáticas, questões culturais, questões de desenvolvimento, que vão ser analisadas para poder justamente dividir esse território brasileiro. E o IBGE utiliza aqui critérios para organizar, né, que é a estrutura da população, forma de ocupação do solo, estrutura da hierarquia urbana, consumo, nível cultural, estágio de desenvolvimento, entre outros critérios que serão utilizados aí para caracterizar cada região brasileira. Então, nós temos aqui essas regiões do Brasil: região norte, que é a maior de todas aqui, pegando quase 50% do território brasileiro; a região nordeste aqui, ó, que vai apresentar a maior quantidade de estados aqui, né, dentro de uma mesma região; a região centro-oeste; a região sudeste, onde o Rio de Janeiro está localizado; e a região sul do Brasil, certo? Então, essa é a divisão político-administrativa do IBGE. É uma forma aí de conhecer melhor essas regiões e de se compreender melhor o Brasil como um todo. Divisão dos complexos regionais de Pedro Pinchas. Essa divisão do Brasil vai considerar ali o desenvolvimento, né? Vai considerar o desenvolvimento industrial dessas regiões, né? A regionalização que vai retratar as disparidades socioeconômicas das diferentes regiões do Brasil. Então, temos aqui, ó, a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Como nós vimos anteriormente, nessa regionalização, os limites dos estados não são respeitados. Olha aqui Minas Gerais sendo cortado ao meio, olha a Bahia tendo um pedaço do seu território cortado, olha o Maranhão cortado ao meio, junto com o Mato Grosso, né? Então, o limite administrativo aí desses estados não é respeitado nesse tipo de regionalização. E a divisão aqui regional de Newton Santos é a divisão dos 4 Brasis, que vai levar em consideração o meio técnico, científico e informacional, né, associado à globalização, quanto esses locais são desenvolvidos dentro desse meio técnico, científico, informacional, as áreas que apresentam maior desenvolvimento atrelado aí a essa ligação aí nesse mundo globalizado. Região Nordeste, né, região concentrada, Centro-Oeste, Amazônia, que vai estar compreendendo esse tipo de regionalização. Dúvidas? Tranquilo?
Tranquilo. Posso continuar? Não tem ninguém dormindo, não? Professor, pode continuar, tô aqui. Show de bola. Davi tá cheio de frio lá, parece que tá no Polo Norte, o Davi. Fica com frio não, Davi? Beleza, então vamos continuar. Aspectos gerais das grandes regiões do IBGE, região Sudeste, que vai compreender os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Essa região que é a região que concentra a maior população do país, 86 milhões de habitantes, a maior densidade demográfica aqui do país também, com 94 habitantes por quilômetro quadrado, né? E essa região aí equivale a 41, quase 42% da população brasileira, né, com a taxa de urbanização de 92,9% de pessoas vivendo nas áreas urbanas. Então, essa é uma característica dessa região sudeste, que concentra grande parte aqui da indústria nacional, né? Uma região extremamente industrializada, sobretudo o eixo Rio-São Paulo, que apresenta grande industrialização, né? É uma área muito desenvolvida, é uma área que tem um IDH, né, um dos mais altos do Brasil, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, junto com a região sul, né, apresenta um dos maiores IDHs, né? Então, tem aí uma grande importância na produção nacional, na exploração de petróleo, né? Justamente a produção de petróleo está concentrada, grande parte dela nessa região sudeste. Enfim, tem uma grande importância nessa área industrial, nessa área econômica como um todo. A agricultura também é destaque, sobretudo Minas e São Paulo, né? Sobretudo os estados de Minas e São Paulo, né? São Paulo aí como grande produtor de cana-de-açúcar, grande produtor de café, grande produtor de laranja, enfim, o estado de São Paulo que é muito importante nessa produção agrícola também, esse interior paulista. E Minas Gerais também, um grande produtor de café do Brasil, o maior produtor de café do Brasil. Temos aí uma grande importância também no estado de Minas Gerais, na área da agricultura, e temos também aqui no extrativismo também, a região sudeste, com Minas Gerais, vai ser aí o maior produtor de ferro, manganês, né, do Brasil. Temos outros produtos, temos outros itens também aí primários que são produzidos lá no estado de Minas Gerais, nessa área de produção mineral, na extração mineral. Então, essa região, ela tem uma importância muito grande em toda essa questão econômica, porque nela vai ser produzido grande parte do PIB brasileiro. Beleza? Dúvidas? Posso continuar? Pode continuar. Pode continuar, professor. Tranquilo. Show de bola. Região Nordeste, como nós vimos, a região Nordeste ela vai ser importante também, né, no Brasil, aí vai concentrar a maioria dos estados dentro de uma mesma região, né? Então temos aqui diversos estados, aqui Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, são os estados aí que compõem a região Nordeste do Brasil. Essa região aí que vai ter um clima bem diferente, bem peculiar, porque tem clima tropical litorâneo de um lado, tem clima característico de uma zona equatorial de outro, no meio tem um clima característico de semiárido, de uma área ali mais seca, próximo ali a um clima desértico. Então, o clima dessa região é bem diverso, né? Então, vimos aí um pouquinho sobre isso. A densidade demográfica lá do Nordeste não vai ser tão alta, grande parte do contingente populacional está fixado na área litorânea. Aqui, ó, como vocês podem ver, grande parte da população está nessa areazinha mais escura, que é a área litorânea. Enfim, temos também, ao longo dos anos, tivemos uma imigração muito grande da região Nordeste em direção às outras áreas do país, principalmente Sudeste. Temos aqui as sub-regiões do Nordeste, Zona da Mata, que é a área aqui no litorâneo, onde concentra a maior parte da população, o Agreste nordestino, que é uma área de transição entre uma floresta úmida e uma área seca. Aqui, ó, essa área seca é o sertão nordestino, e aqui nós temos, nessa outra ponta, o meio norte, né? A região ali com o clima mais caracterizado, com um clima
equatorial, né, o clima uma vegetação ali que é uma vegetação mais desenvolvida, né, principalmente ali no Maranhão, uma vegetação mais desenvolvida, uma vegetação característica de floresta amazônica, e aqui nesse semiárido nós vamos ter a vegetação de caatinga mais presente, né, a vegetação de cactos, né, aqueles arbustos bem secos, tipo de deserto mesmo. Então essa é a característica dessas sub-regiões do Nordeste brasileiro. Aqui nós vamos ver a região sul com apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que apresenta o maior IDH do Brasil, né? Uma região muito desenvolvida, é uma região industrializada. Nessa região nós temos aí muita indústria, temos uma população também grande, com densidade demográfica de 51 habitantes por quilômetro quadrado. Isso mostra que nessa pequena região existe uma população aí bem grande, né? São quase 30 milhões de habitantes vivendo nessa região. E essa região também vai produzir aí, que vai ter um PIB bem forte, um PIB atrelado à indústria e um PIB também atrelado à agricultura, né? Lá na região sul temos grandes produtores de soja, os maiores produtores de gado, de suínos, por exemplo, né? Está lá nessa região. É um grande produtor de suínos, um grande produtor de frango também do Brasil. Os maiores produtores de frango do Brasil estão nessa região sul do Brasil, né? Então a produção ali é muito grande na área da agricultura e também da pecuária. Então é importante aí para o PIB brasileiro essa região sul. E como nós vimos aqui, temos polos industriais também muito importantes nessa região sul, né? Temos a maior usina hidrelétrica do Brasil, lá na bacia do Rio Paraná, que é a usina de Itaipu, né? A usina de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Durante muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo, e há pouco tempo uma usina chinesa ultrapassou a usina de Itaipu, mas ela é a maior do país, né? E a segunda maior do mundo também, bem importante. Centro-Oeste brasileiro, essa região do Brasil que tem ali uma densidade demográfica pequena, né? Tem aqui ocupa 18, quase 19% do território brasileiro. Essa região Centro-Oeste vai ser a maior produtora de cereais do Brasil, né? A maior área ali de produção agrícola do Brasil. Justamente essa região Centro-Oeste vai produzir grande parte da soja brasileira, grande parte do gado bovino está nessa região Centro-Oeste. Produção de algodão, produção aí de milho, enfim, diversos gêneros agrícolas que serão produzidos nessa região. Então, essa região vai ter uma importância muito grande aí para o Brasil, pois esse setor primário que vai compor, né, esse setor ali da agricultura que vai compor grande parte do PIB brasileiro, né, grande parte das exportações brasileiras estão vinculadas ao setor primário. E essa região vai produzir muito, mas muita coisa aí desse setor primário, né? Aqui nós temos a vista de uma usina de etanol, a agroindústria presente ali nessa região Centro-Oeste, né? Então, temos a importância desse setor e a importância dessa região aí para o país, sobretudo ali para a atividade econômica brasileira. A região norte do Brasil, essa região que vai pegar grande parte do território brasileiro, quase 50% do território brasileiro está ali, vai ser somente aqui a região norte. Nessa região norte nós temos a floresta amazônica, nessa região norte nós temos ali grande biodiversidade com essa floresta amazônica, um clima considerado ali equatorial, em partes também tropical, e nós temos ali nessa região alguns estados aí, né? Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Esses são os estados que compõem a região norte do Brasil. E essa região norte vai fazer fronteira com diversos países, né? Como Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Enfim, temos diversas áreas de fronteira ao longo da região norte do Brasil, uma região que apresenta grande biodiversidade, né? E é uma região que, como nós vimos, é protegida pelo sistema de vigilância da Amazônia, é uma região protegida ali pelo programa Calha Norte. Então é importante aí para o Brasil, sobretudo devido à biodiversidade e à riqueza existente no solo aqui amazônico. População de 17 milhões de habitantes, né? A menor população aí do Brasil, densidade demográfica aí, né? Densidade bem baixa também, menor densidade demográfica do Brasil,
aqui apenas 4,6 habitantes por quilômetro quadrado, né? A região Sudeste aí que vai ter uma densidade demográfica aí bem alta, aí, em quase 90% aí, quase 90 habitantes por quilômetro quadrado. Já a região norte do Brasil, 4,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade demográfica bem pequena, significa que poucas pessoas estão nessa imensidão toda desse espaço geográfico, nessa imensidão toda da região norte do Brasil. Poucas pessoas vivem ali. Também, né, gente, puderam ali no meio da floresta amazônica, né, então ali é uma área de difícil instalação, né, de difícil fixação. Então, as principais áreas que vão concentrar a população serão as grandes aqui, ó, a cidade, né, Manaus, aqui Boa Vista, né, então essas cidades, Rio Branco, né, Palmas, Belém, são as áreas que vão concentrar grande parte dessa população do norte, né? Sobretudo ali nessas principais cidades que têm um maior desenvolvimento, uma maior industrialização, e com isso essas áreas vão concentrar ali mais pessoas, né? Tem comércio forte, setor de serviço, tudo isso atrai população, né? Então, sobretudo nessas áreas, já no interior, né, da região norte, nas áreas interioranas, a fixação de população é muito pequena, a densidade demográfica é muito pequena, como nós vimos, a atividade principal é a atividade extrativista, né, e temos também aqui a criação também de búfalos, né, atividade extrativista, como é o caso do açaí, como é o caso lá do látex, né, retirado da seringueira, enfim, como é o caso da castanha do Pará. Temos diversas atividades extrativistas sendo realizadas nessa região, e a principal atividade econômica da região. Temos produção também de minério lá no Pará, na Serra dos Carajás, temos uma grande produção também de minério de ferro, uma grande produção de bauxita, então o extrativismo também mineral nessa região, sobretudo no estado do Pará. Então, vimos um pouquinho sobre cada um desses estados. Deixa eu ver se nós concluímos aqui. Deixa eu confirmar aqui se acabou aqui o nosso conteúdo de revisão. Acabou o nosso conteúdo de revisão. Pessoal, então, a nossa prova ela vai estar baseada nessas 4 unidades, beleza? Essas 4 unidades vão ser as unidades que serão cobradas na prova de vocês. Professor, pelo amor de Deus, eu preciso estudar essa apostila toda. Não é necessário estudar tudo. Mas eu vou passar para vocês alguns tópicos posteriormente que vocês precisarão estudar mais, beleza? Então, posteriormente, eu vou passar para vocês, peguem aí, fixem na unidade tal, páginas tal, para que vocês possam estudar, ok? Então, vou passar isso para vocês daqui a pouquinho, para que vocês possam aí pegar os pontos certinhos ali, para que vocês consigam estudar com tranquilidade. Mas eu vou pedir uma atividade para vocês. Eu estou vendo que todo mundo com sono, Letícia está com sono, Lucas está com sono, o Davi já deve ter dormido porque ele desligou a câmera, né? Então, eu vou pedir para vocês uma atividade, não vou pedir para vocês, não vou passar para vocês nenhuma lista de exercícios, mas eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: peguem aí a apostila de vocês, certo? Peguem a apostila de vocês e selecionem os pontos que vocês, olha, esse ponto aqui é importante para eu estudar para a prova. Então, vão selecionando lá, porque fazendo isso vocês já vão estudando. Então, peguem a apostila de vocês, unidade 1, professor, acho que na unidade 1 é importante isso, é importante isso, é importante isso. Na unidade 2, isso. E me passem lá no grupo, que eu vou vendo que vocês já estão olhando aí a apostila, já estão analisando esse conteúdo, e depois eu vou passar para vocês tudo que vocês precisarão de fato estudar, precisarão mesmo aí pegar firme para a prova. Tranquilo? Lembrando que a prova de vocês vai ser composta aí por 10 questões. 5 dissertativas, 5 que vocês precisarão escrever, e 5 de múltipla escolha, objetivas, tá ok? Professor, Fala aí. eu entreguei o vídeo pro senhor, aí já tá no seu contato no privado, já tá. Beleza. É importante que você falou isso, Cássio. Lembrando que vocês têm até meio-dia, quem ainda não fez o vídeo tem até meio-dia apenas para poder me enviar esse vídeo com o trabalho de vocês. Não deixem para depois. Passou de meio-dia, não será mais aceito, tá ok? Então, deu meio-dia, acabou, mandou meio-dia em um, professor.
Fala, Rafael. Eu mandei o trabalho, você não visualizou ainda não. Beleza, porque possivelmente tenha sido depois, então eu vou dar uma olhadinha daqui a pouquinho e já vou pontuando aí para quem já enviou os trabalhos, tá ok? Enviei antes, você já até corrigiu, beleza, Lucas? Tranquilo. Quem já enviou aí, já visualizei, então já dei um ok lá e já pontuei, inclusive, para vocês, tá bom? Então não deixem aí, quem não fez ainda, não deixem para a última hora, lembrando que esses 10 pontos, né, até 10 pontos, vai compor a prova de vocês, né? Vai compor a média de vocês, melhor dizendo, né? Então, junto com a prova e junto lá com o estudo de mais da apostila de vocês, tá ok? Então, é isso. Façam essa atividade que eu pedi para vocês agora. Me passem lá no WhatsApp que eu vou passando para vocês os tópicos importantes que vocês precisam estudar. Outra coisa importante, caso tenham alguma dúvida, me perguntem lá no WhatsApp também, que eu vou orientando vocês no que for preciso, caso vocês tenham alguma dúvida aí, tá ok? Show? Ok, show. Beleza, então. Só vou pedir que vocês me passem o nome de vocês aqui para que eu faça a chamada. Professor, o Nemias comentou no chat aí. Oi? O Nemias falou no chat. Não, ele não conseguiu entrar? Não, ele botou no chat, professor. Ele quer falar. Ah, tá. Beleza. Ô, Bito, Rafael Oliveira Santana. Beleza. Eu passo os nomezinhos aí. Para que eu faça É o óbvio. as chamadas de vocês. Todos já passaram o nome? Show de bola. Sim. Alessandra Silva. Então, galera, é isso então. Vamos lá para o WhatsApp agora, tá bom? Até a prova de vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Professor. Professor, Nemias. Aqui, ó, no chat. Beleza, Não esquece de Dani? Professor. No chat, Oi? no chat. Ele tá perguntando qual é o estado dele.